Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão relativa à análise sintática. Vamos ao enunciado. Analise as assertivas abaixo. Na primeira eu tenho: o rapaz foi apaixonado pela colega. Na segunda eu tenho: o rapaz foi premiado pela sua apresentação. Quanto à classificação sintática, os termos destacados são, respectivamente, podem ser classificados como... Vamos à primeira construção. O rapaz foi apaixonado pela colega. Essa construção, ela gera o quê? Uma dúvida. A gente não sabe se o pela colega é um agente da passiva ou um complemento nominal. Para analisar esse contexto, nós temos que nos atenuar às definições básicas dos dois conceitos, dos dois termos que são integrantes. O que é o complemento nominal? Complemento nominal é o termo integrante, que completa o sentido de um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Lembrando que o complemento nominal ele tem um valor passivo no contexto. Ele tem um valor de passividade. Agora, o que é o agente da passiva? O agente da passiva se torna fácil de identificar utilizando um mnemônico. O sujeito da ativa é o agente da passiva. Mas como isso funciona? Quando eu digo eu comi a maçã, eu tenho uma voz ativa. Agora, se eu transponho esse período para a voz passiva analítica, o que acontece? A maçã foi comida por mim. O que é esse por mim? Justamente o agente da passiva. Quando eu transponho isso para a voz ativa, o por mim vira o pronome pessoal do caso reto, eu, que é o sujeito. O sujeito da ativa, da voz passiva, é o quê? O eu é o agente da passiva nessa segunda construção, do por mim. Dito isso, vamos analisar o contexto. O rapaz foi apaixonado pela colega. Quem estava apaixonado? Era o rapaz. Então, o que acontece? A colega, ela é o quê? Ela é passiva da paixão do rapaz. Se há essa ideia de passividade, já podemos classificar o termo como complemento nominal. Podemos utilizar outra vertente também. Eu tenho esse adjetivo apaixonado. Quem é apaixonado por alguém, Por algo ou por alguém. Nesse caso é o quê? Por alguém, pela colega. Eu tenho esse pela, que é a contração da preposição por, com o artigo definido feminino a, que resulta em pela. Então eu tenho um complemento nominal. Por quê? Esse pela colega está completando o sentido desse adjetivo apaixonado. Então, analisando o período, como ficaria? O rapaz é o sujeito simples, foi é um verbo de ligação, apaixonado é o predicativo do sujeito, É uma característica inerente ao sujeito. E pelo colega é o quê? É o complemento nominal desse adjetivo que, nesse contexto, está exercendo a função de predicativo do sujeito. Então, já temos a primeira classificação como complemento nominal. Lembrando que o agente da passiva, quando eu consigo fazer a inversão, ele tem um valor ativo. E o complemento nominal, ele sempre tem um valor passivo. O método de diferenciação se dá por isso, pelo valor de um ser ativo e pelo valor de outro ser passivo. Nessa primeira construção não é possível inverter a estrutura e falar que a moça estava apaixonada, porque não é a moça que está apaixonada. Quem está apaixonado é o rapaz. O rapaz está apaixonado pela moça. A moça que recebe esse sentimento, ela é receptora. Então não se pode falar então em agente da passiva nessa construção. Vamos à segunda. O rapaz foi premiado pela sua apresentação. Eu tenho o mesmo caso, só que aí entra uma terceira classificação, que é a classificação correta do contexto, adjunta adverbial. Vamos lá. O rapaz foi premiado pela sua apresentação. Se eu tentar inverter o período, eu não posso dizer que a apresentação premiou o rapaz, Não tem nem coerência dizer isso, Então eu já elimino o quê? O agente da passiva. Agora eu tenho esse foi premiado. Há duas possibilidades interpretativas. Eu posso interpretar como aconteceu no primeiro exemplo, que eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, e esse premiado exigiria a preposição por, ou eu posso interpretar que há uma locução verbal em que o foi é um verbo auxiliar e premiado é o quê? É um verbo em uma forma nominal, no particípio, Eu teria uma locução verbal com um verbo auxiliar e o principal no particípio. Agora, analisando a semântica do período. Por qual motivo ou por qual razão o rapaz foi premiado? Pela sua apresentação. Então, o que eu tenho no contexto? Eu não tenho um complemento nominal e nenhum
Perdão, eu não tenho complemento nominal e não tenho também um agente da passiva. Eu tenho o quê? Um adjunto adverbial. Mas qual a classificação desse adjunto adverbial? Eu tenho um adjunto adverbial de causa. Qual foi a causa? Qual foi o motivo? Foi o quê? A apresentação que fez com que o rapaz fosse premiado. Então, é a razão, é a causa, é um motivo, né? Então, fazendo aquele questionamento simples, por qual motivo o rapaz foi premiado? Pela sua apresentação. Eu tenho um adjunto adverbial de causa que é regido pela preposição por, né? Eu tenho esse pela, como eu já disse no exemplo anterior. Pela é o quê? É a preposição por contraída com o artigo definido feminino a. Então, respectivamente, eu tenho o quê? Na primeira construção, eu tenho um complemento nominal. Esse pelo colega é um complemento nominal desse adjetivo apaixonado, como ele tem esse valor passivo no contexto, pela semântica. E na segunda construção eu tenho o quê? Eu tenho um adjunto adverbial de causa. Porque isso é o quê? É o motivo, é a causa do rapaz ter sido premiado. Não se trata de um adjetivo exigindo preposição e também não se trata de agente da passiva, porque não é possível você dizer que a apresentação premiou o rapaz. Não tem muita coerência, na verdade não tem lógica alguma. Então, qual o gabarito da questão? O gabarito da questão é a letra E, né? Complemento nominal e adjunto adverbial. Não foi dado o valor semântico do adjunto adverbial, mas eu já explicitei aqui. É adjunto adverbial de causa. Qual foi a causa da premiação do rapaz? Pela sua apresentação. A apresentação fez com que ele recebesse o prêmio. Gabarito, então, letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.